Glória a Deus, amém, irmãos? Não, glória a Deus, amém, irmãos? Agora sim, agora foi glórias a Deus mesmo. Meus queridos, é um prazer enorme estarmos aqui nesta noite bendita. Eu tenho certeza que o coração de muitas mães estão aí palpitando, não é mesmo? Mas agora é a hora de ouvirmos a palavra do Senhor e darmos quando continuarmos nesse tempo de edificação. E nós estamos nesse mês de maio trabalhando essa série de mensagens. Edifique sua família. Você quer uma família edificada no Senhor? Sim ou não? Muito bem, não sou eu nem é o pastor Felipe responsável por isso. Olha aí para o seu marido, olha aí para a sua esposa. Se você já é um filho adulto, olhe para si mesmo. Cada um de nós, ministros de Cristo, representantes do reino de Deus, somos responsáveis por esta obra, edificar a nossa casa, edificar a nossa família, cada um dentro do seu papel, pai, mãe, filhos, irmãos, cada um dentro do seu papel. E nós vamos nessa noite meditar em um texto bíblico muito interessante. Abra aí a sua Bíblia, capítulo 9 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 9. Pode deixar aberto aí no capítulo 9, verso 1. E antes de iniciarmos a leitura, vamos refletir em um aspecto importante na nossa vida. Muitas vezes, irmãos, vê se eu estou falando a verdade aqui, muitas vezes nós passamos por vários desafios, verdade ou mentira? Individualmente e enquanto família. Toda família enfrenta desafios, todo ser humano enfrenta desafios. Todos nós passamos por tribulações, sejam elas na esfera pessoal, sejam elas na esfera familiar, sejam elas quais forem. Nós passamos e passaremos, não tenha dúvida disso. Faz parte dessa experiência na nossa caminhada rumo a Jerusalém Celestial. Afinal de contas, nós estamos marchando no deserto da vida. Nós não estamos no paraíso. Nós estamos marchando para Jerusalém Celestial. O certo é que todos nós temos e teremos nossas experiências pessoais, experiências familiares, e a nossa história será marcada por essas experiências. A nossa história é marcada por essas experiências como cicatrizes na pele. Se você tem alguma cicatriz, você sabe que ela fica ali permanentemente. E muitas cicatrizes da vida ficam em nossas almas permanentemente. Em nossa história, em nossa lembrança. E a nossa vida passa a ser marcada por essas cicatrizes, que fazem parte de nossa história. No entanto, irmãos, quando Jesus entra na história da nossa vida, não serão mais as cicatrizes que marcarão a nossa história. É a esperança e uma esperança viva que temos em Cristo Jesus, apesar das tribulações. Amém, queridos? Ou seja, já não são mais as cicatrizes que marcarão a nossa história, mas é uma esperança viva que temos em Cristo Jesus. Isso sim vai guiar a nossa história, vai marcar a nossa história, até aquele dia que Ele vai voltar para nos recolher na grande família da fé. Esse é o dia que nós aguardamos, enquanto marchamos no deserto da vida. E nós vamos compartilhar esse texto de João, capítulo 9, versos 1 a 12, e vamos perceber aqui como Jesus mudou a história de uma família. Uma família que estava marcada por uma tragédia familiar, por uma situação complexa, por um problema que ia além da capacidade deles. Aquela família estava marcada por esta história triste. Mas Jesus entra na história dessa família e muda a esperança daquela pessoa que foi tocada por ele. Vamos ler aqui João, capítulo 9, versos 1 a 12. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos, em alta voz e bom tom, os versos pares. Vamos lá? Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença.
Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Uns diziam: é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Glória a Deus, amém, irmãos? Vamos orar? Como é que tem sido a história da sua família? Você tem permitido Jesus entrar nessa história e escrevê-la junto contigo? Ore ao Senhor, coloque a sua casa diante do Senhor nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a tua misericórdia sobre nós. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida e agora clamamos a ti que teu Espírito Santo, o mestre por excelência, ilumine o nosso entendimento, que o teu Espírito Santo leve cativo todo pensamento em obediência à tua palavra, que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que saiamos daqui convencidos pelo teu chamado, tocados pela tua presença e fortalecidos no Senhor, para enfrentarmos cada desafio que o Senhor nos permitir individualmente ou enquanto família, enfrentarmos esses desafios com a esperança viva no Senhor, de que todas essas coisas cooperarão para o nosso bem, de que em todas essas coisas nós poderemos resplandecer a glória do Senhor através delas. Dai-nos esse entendimento para que possamos sair daqui, ó Pai, convencidos da tua soberania, convencidos da tua mão santa e poderosa que guia os nossos passos, independente das circunstâncias. Assim oramos e clamamos a ti, que teu Espírito Santo aplique tua palavra em nossos corações, em nossas consciências, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Meus queridos, esse texto que nós lemos aqui em João, capítulo 9, ele tem 41 versículos. 16 são perguntas. 16 são perguntas. É um texto de questionamentos. E quem de nós não faz questionamentos quando passa por um aperto? Quem de nós não pensa assim: onde está Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que comigo? Porque justo comigo. Esse é um texto de questionamentos. Questionamentos diante das complexidades da vida, questionamentos diante da dura realidade dos problemas, questionamentos diante até da bênção de Deus. Já parou para pensar nisso? A gente questiona até a bênção de Deus. Eu já vi gente questionando a bênção de Deus. Não foi bem assim, foi assado, foi daquele outro jeito. Nós somos assim, né, irmãos? Nesta passagem, muitos questionamentos surgiram, mas a única resposta que importa, que realmente importa, é a que vem do Senhor. Amém, irmãos? A única resposta que realmente importa é a que vem do Senhor. Diante das complexidades da vida, que atitudes nós e nossas famílias temos tomado? Pensa aí numa situação complexa, difícil, que você já vivenciou, que já faz parte da sua história. Que atitudes você tomou? Que atitudes nós tomamos? Que respostas nós buscamos durante esse tempo? Ou em que ou em quem buscamos respostas? Nós precisamos refletir sobre isso.
A vida tem suas complexidades, as adversidades vão surgir e as tribulações estão à porta. Elas serão sempre presentes. A questão não são as adversidades, é como lidamos com elas e com quem lidamos com elas. Amém, queridos? Com quem nós passamos pelas adversidades. Problemas difíceis geram dúvidas. Quem não fica com dúvida, inseguro, com medo, diante de uma situação complexa, que vai além da sua capacidade? Todos nós ficamos inseguros, amedrontados, assustados, questionamos. Vem a insegurança e às vezes até a incredulidade. Sim ou não? Ou é só comigo? Você também, né? Irmãos, nós vamos meditar em 3 atitudes que nós precisamos exercitar em nossa vida individual e familiar. Diante das complexidades da vida, diante dos duros desafios, nós precisamos exercitar 3 atitudes muito simples, mas que farão toda a diferença em nossa caminhada, em nossa história. E a primeira atitude, meu querido e minha querida, haja, ao invés de ficar especulando. Tenha atitude, ao invés de ficar especulando, buscando os porquês. Tenha atitude. Olha a situação dessa família. Uma criança nasceu cega. Você sabe o que é isso? Algumas famílias experimentam situações parecidas. Nasce com um problema, ou surge um problema na família, uma doença complexa, difícil, intratável, ou surgem situações inesperadas, e tudo isso rouba a paz, rouba a alegria, tira o sossego. E essa família já vinha vivendo uma história marcada pela tristeza, pela miséria, pela dificuldade, pelas acusações, pela discriminação. Aquela criança que havia nascido cega, já era um homem e estava pedindo esmolas. Você acha que era uma família abastada? Era uma família que passava dificuldade. Possivelmente, ele mesmo já havia sido tratado como um peso na família, um fardo. Mas o fato é, quando Jesus se aproxima daquele cego, qual é a pergunta que os discípulos fazem a Jesus? Mestre, olha que pergunta linda. Quem pecou? Este ou os seus pais? Já pensou? Você está ali passando uma dificuldade, aí passa um irmão. Pastor Milton, quem é que pecou? O Éder ou os pais dele? O irmão já está todo detonado, aí você ainda faz uma dessa, né? E o pessoal não tinha muito pudor não, gente. Era inconveniente mesmo, esse povo era inconveniente. Ô povo inconveniente, viu? Chegava assim, ó. Você está todo pecado, já nasceu em pecado, é miserável, por isso você passa por isso. Porque alguém pecou, porque você pecou. Eles não tinham mínima misericórdia. Mestre, quem pecou, este ou seus pais? Essa era uma questão tão terrível, que os discípulos, assim como todos os judeus, naquela época, tinham esse pensamento errado e antibíblico na cabeça do povo. Em geral, o povo pensava e tinha a ideia assim, de apontar os dedos e julgar. E até discriminavam as pessoas. Pois aquela dificuldade nasceu com um problema de nascença, cegueira, aleijado. Tinha uma raiz. É culpa de alguém. Uma maldição que foi provocada. E agora ele está pagando o preço. Era esse o pensamento que pairava na cabeça dos discípulos, dos fariseus, de todo aquele povo. Um pensamento terrível e antibíblico. Será que nós temos pensamentos assim? Terríveis, antibíblicos, que norteiam a nossa cultura, que norteiam a nossa família, que norteiam a forma como olhamos para as pessoas. De repente você é dominado por pensamentos antibíblicos que te levam a olhar para uma pessoa e já fazer julgamento, críticas, exclusão social. Quem sabe até nós, nos dias de hoje, ou famílias inteiras, têm vivido em miséria, seja ela financeira, emocional, social, por nutrir
em seus corações e relacionamentos especulações antibíblicas. Nós precisamos permitir que Jesus entre em nossa história. Se ele já não faz parte da sua história, permita que ele entre na sua história, porque ele tem as respostas certas. Os vizinhos daquele cego, daquela família, especulavam. Os discípulos especularam. Os judeus condenavam. Mais do que especular, já condenavam de cara, né? Mas Jesus agiu para mudar a história daquela pessoa. Aquela história triste, marcada por anos de miséria, anos de trevas. Nunca viu a luz, nunca viu o rosto dos seus pais, nunca viu os seus vizinhos, nunca viu um sacerdote, nunca viu a si mesmo. Jesus entra nessa história para mudar essa história de tristeza, essa história de trevas, essa história de limitações. Em que área que Jesus está precisando de entrar na sua vida? Quais limitações? Quais tristezas que ainda estão norteando o seu coração, a sua mente? E a palavra do Senhor, nós sabemos disso, eles também deveriam saber disso, que está no Velho Testamento. A palavra do Senhor revela que Deus não castiga uma pessoa por causa do pecado de outra pessoa. A Bíblia diz que cada um é responsável por seus atos. Pensou? Eu peco, Deus vai castigar o meu filho? Isso é justo. Mas esse povo tinha essa mentalidade caduca. E muitos de nós temos nos dias de hoje. O pecado do meu avô, por isso que eu sofro hoje. Deus não castiga por isso não. As consequências é uma coisa, o castigo é outra. Consequência é fruto dos meus atos. Se eu pegar todo o meu salário e torrar o meu salário, o meu filho vai passar fome. Isso é consequência, não é castigo de Deus. Mas aqui no caso, mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? Ezequiel e Jeremias já haviam revelado, está lá em Ezequiel 18:20, que diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre o ímpio. Deus é justo, irmãos. E nós muitas vezes nutrimos esse pensamento antibíblico e até desonramos a justiça de Deus por causa desses pensamentos. Deus é justo. Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse dessa forma? Especulações. Não especule. Tenha atitudes. Atitudes coerentes com as Escrituras. Atitudes coerentes com a palavra do Senhor. O fato é que Jesus vai sair desse campo de especulações, que os discípulos entraram e queriam colocá-lo nesse campo de especulações, e muitas vezes nós somos envolvidos no campo das especulações, mas diferentemente de Jesus, a gente adora especulação. Jesus não, ele não entrou nessas especulações e respondeu com toda clareza, verso 3 e verso 4. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O problema é que nós nos perdemos nas especulações e não fazemos a obra de Deus. Esse é o problema. Especulação faz isso, especulação desgasta, especulação perturba, especulação tira o ânimo, especulação tira a alegria. Haja ao invés de ficar especulando. Está passando por uma luta, um problema complexo, não especule, não busque porquês, não busque essas respostas que pertencem a Deus, apenas tenha atitude coerente com as Escrituras. Olha o que Jesus disse: para que se manifestem nele as obras de Deus. Meu querido, minha querida família, você já parou para pensar que de repentemente, como dizem, a provação que Deus permite a sua família passar é para que se manifeste nisso a obra dele? Ou você se rende às especulações e se entrega ao desespero? Não especule, tenha atitude, age, trabalhe.
É nesses momentos que a graça de Deus vai se manifestar, são nesses momentos que o poder de Deus vai se manifestar, e são nesses momentos que a família precisa se unir e buscar em Deus, não especular, mas a ação de Deus em nós e através de nós. Tem atitudes, não especule. Essa é a primeira lição que nós precisamos guardar, é a primeira atitude que nós precisamos exercitar em família. Precisamos compreender que diante das situações difíceis, a família precisa se unir e buscar a glória de Deus através dessa situação difícil. Não é se unir para ficar chorando, lamuriando, reclamando. É se unir para buscar. Deus, manifesta a tua glória nessa situação. Manifesta o teu poder nessa questão. Qual foi a última vez que você, enquanto família, se uniu para combater um problema com as armas da nossa milícia, que são armas celestiais e poderosas em Deus, armas espirituais? Especulação não é arma de crente, é arma do ímpio. A arma do crente é a palavra de Deus, é a oração, é o jejum, é a santificação. Essas são as nossas armas. Em situações complexas da vida, ao invés de ficarmos gastando a nossa mente, tentando entender os porquês que só pertencem a Deus e não a nós, nós nos desgastamos, nos abatemos e não chegamos a lugar nenhum. E aí não fazemos a obra de Deus não se manifesta através de nós. Um filho nasceu com um problema, um filho adquiriu uma doença, um pai ou uma mãe entrou em depressão, ou perdeu o emprego, ou está vivendo luto. Não especule, tenha uma atitude, para que a obra de Deus se manifeste através disso, para que a glória de Deus se manifeste através de você, nesse momento, nesse contexto. Ao invés de ficarmos lamentando, reclamando, devemos perceber a oportunidade de fazermos isso que Jesus falou. Enquanto é dia, vamos trabalhar, para que as obras de Deus se manifestem. Nós precisamos, ainda que seja apenas pelo bom testemunho de confiança e esperança, permanecer nessa disposição física e mental, glorificar a Deus apesar das circunstâncias. Glorificar a Deus apesar das circunstâncias, perseverando firmes na fé, firmes na comunhão, firmes na obra do Senhor. E é isso, irmãos, que vai causar admiração naqueles que nos observam. Não é a lamúria, não é a reclamação, não é o desespero, é a perseverança, é a esperança, é a disposição de coração de servir a Deus apesar dos pesares. Por isso Jesus diz, façamos, está no plural, não é uma obra só dele, é nossa. Ele não falou, eu vou fazer, não, façamos. É para todos nós, irmãos. Ainda que isso se limite a nos colocarmos de joelho em oração, façamos isto, pois será muito mais proveitoso estarmos em oração por causa das situações e dificuldades do que ficar desanimado, do que ficar derrotado, do que ficar buscando culpados. E a família é o ambiente ideal para nos unir, para que se manifestem as obras de Deus em nós e através de nós. Amém, queridos? A sua família é o lugar ideal para a obra de Deus se manifestar. O problema é que nos entregamos ao desespero, aos questionamentos, às especulações, aos porquês, mas não fazemos o que deveríamos fazer, nos unir, agir de forma coerente às Escrituras. Façamos as obras de Deus. Especulação sem qualquer atitude que glorifique a Deus é um pecado que atinge a muitos cristãos. Muitos cristãos ficam se desgastando com especulações, com discussões sem sentido, sem propósito, em questões que não temos respostas. Muitas questões que a Bíblia não traz revelação, porque a gente está se desgastando e se perdendo nessas especulações. O cristão que passa muito tempo formulando métodos de evangelismo, mas nunca evangeliza ninguém. Passa muito tempo questionando, falando sobre isso, mas não age. Muitos que ficam discutindo os detalhes da teologia, mas não fazem o bem ao próximo, não estende a mão ao necessitado. Especulações não levam a nada, a não ser a ira de Deus. Queridos, segunda atitude
que precisamos tomar ante as situações complexas da vida. Creia ao invés de duvidar. Crer em Deus ao invés de duvidar. Depois que o cego foi curado, ao invés do pessoal dar glórias a Deus, o que aconteceu, irmãos? Foi um monte de especulação, um monte de perguntas, um monte de dúvidas. A gente às vezes faz isso, não faz? Deus está abençoando e a gente está ali com as dúvidas, a gente só enxerga as dúvidas, as perguntas, não enxerga a graça de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus. A partir do verso 8, nós encontramos muitos questionamentos dos vizinhos. É ele? Parece, eu acho que não é não, hein? Parece, mas não é. Enquanto eles estavam lá debatendo os vizinhos, imagina a cena ridícula. Os vizinhos estão se debatendo, é ele, é o ceguinho? Não, não é o ceguinho não. E o ceguinho está lá, sou eu mesmo, gente, sou eu. E o pessoal duvidando até dele, né? Não, não é não, não é você não, era outro. Lembra quem é isso aí? As mulheres, quando foram no túmulo de Jesus, no dia da ressurreição. Ó, Jesus ressuscitou, tá doida mulher? Ressuscitou nada. Estavam mais preocupados com os problemas do que com o poder de Deus. E aqui os vizinhos, não, não é, parece, mas não é. E o ceguinho, não, sou eu mesmo, gente, sou eu aqui, ó, só mudou o olho. Sou a mesma pessoa. Esse é o absurdo no qual nós chegamos, por causa das dúvidas e especulações. Mas não é só isso. Não é só isso. Diante dos fariseus, muitas perguntas, você ler aí a partir do verso 11, os fariseus começaram a questionar aquela obra, aquele milagre. Ele foi o ceguinho, o ex-cego foi chamado diante dos fariseus. Porque ele foi ao tanque de Siloé, lavou o rosto e voltou a enxergar. Ao invés de ser dado glórias a Deus, foi questionado. Quem fez isso? Por que fez isso no sábado? Não é possível. É um miserável pecador que está curando no sábado. Esse é o absurdo, né? Dúvidas, especulações. E o pior aqui no caso dos fariseus não era só dúvidas. Era incredulidade mesmo. Eles estavam tentando achar um jeito de condenar Jesus, de apontar o dedo. Estavam negando o óbvio, um milagre extraordinário. Estavam negando o óbvio. Quantas vezes não fazemos como os fariseus? Ficamos com dúvidas e quando Deus age, nós tentamos arrumar explicações para a bênção de Deus. Não, porque aconteceu assim assado, isso aí é natural. Não, porque aconteceu assim assado, fulano é que interviu. Nós fazemos muitas vezes isso, procurando respostas naturais, lógicas, mas não reconhecemos o poder de Deus, a graça de Deus, a manifestação de Deus, mesmo nas coisas naturais. Olha o que nós temos aí nos versos 16 a 18. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus. Esse homem quem? Jesus, não é de Deus. Porque não guarda o sábado. Diziam os outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. A especulação é tão terrível que ela causa dissensão até entre os especuladores. Até entre os especuladores divide. Verso 17. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta? Respondeu o ex-cego. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto lhe chamaram quem? Os pais. Sobrou para os pais, né? A família. A família toda foi abençoada e agora as especulações, as acusações sobram para toda a família. Chama os pais. Vamos questionar se esse rapaz era só um impostor. E muitas vezes nós também, como pais, fazemos como os pais do ex-cego. Olha só o que acontece a partir desse texto. Quando os pais são questionados, irmãos, o que eles fazem? Não, esse é o nosso filho, mas não sabemos o que aconteceu não. Chama ele e pergunta para ele. Quantas vezes nós também não fazemos como os pais do ex-cego? Com medo de sermos considerados ignorantes, fora de moda, ou de sermos excluídos socialmente, nós deixamos de render glória a Deus, pois as dúvidas e os medos consomem a nossa fé.
consomem a nossa ousadia. Ousadia para proclamar a glória de Deus através do nosso testemunho. Quando eles foram questionados pelos fariseus, eles respondem: não sabemos como foi. Nós sabemos que é o nosso filho. Está aí nos versos 21 ao 22. Ele já é adulto, chama ele lá e conversa com ele, se vira com ele. Tem nada com isso. Por quê? Os pais estavam com medo de serem expulsos, porque os fariseus já haviam anunciado: quem disser que Jesus é Messias será expulso da comunidade da fé. E os pais estavam com medo. Eles preferiram ficarem seguros e se apegarem à religiosidade do que glorificarem a Jesus. E empurrar a responsabilidade para o ceguinho. Vai lá, chama ele lá que ele vai responder. Queridos, quantas vezes nós não ficamos com medo das circunstâncias, inseguros com as situações complexas e negamos a nossa fé, deixamos de dar glória a Deus, deixamos até de testemunhar as coisas que Deus faz em nossas vidas. Alguém aí pode dar um testemunho sobre o que Deus fez na sua vida? É o grilinho, né? Ninguém tem ousadia para testemunhar porque não enxerga a mão de Deus nas coisas simples, não enxerga a mão de Deus nas coisas naturais, também não vai enxergar nas coisas sobrenaturais. Então os pais, com medo, porque sabiam que seriam expulsos se dissessem que Jesus era o profeta, lá no verso 23, chama o menino lá, rapaz. E aí o verso 33 registra a situação desse novo inquérito. E quando esse cego é interrogado novamente, ele responde, ele é questionado de novo, e ele responde assim no verso 33, se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Verso 34, mas os fariseus retrucaram, tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós? Eles ficaram nervosos, porque o ceguinho, esse cego foi ousado. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter sido feito. E o cego dá uma aula de teologia, porque um pecador não pode fazer milagres, ele só pode ser da parte de Deus. Conclusão, diante do testemunho de fé, ele é expulso da sinagoga, foi expulso. E ainda ficaram irritados com ele. Você que é todo nascido em pecado, quer dar lição para a gente aqui? Quem é você? Por que eles falaram isso? Porque na cabeça dos fariseus, ele nasceu cego por causa de um pecado que ele ou os pais haviam cometido. É o mesmo pensamento que reinava. O único pecado que existe, que justifica a enfermidade e a morte no meio do ser humano, é o pecado de Adão e Eva. É a consequência da queda. Mas nem tudo é um castigo pelo ato de alguém, como um pai, um avô, sobre a minha vida. Porque Deus não faz isso. Mas eles tinham essa percepção, esse entendimento errado. Perceba aqui que essa é a ideia na mente dos fariseus, a mesma ideia na mente daquela população, a mesma ideia na cabeça dos discípulos. Não, maldição hereditária. O avô pisou na bola e agora é um neto que está pagando o pato. Isso não é bíblico. As consequências surgem. Castigo é para cada um individualmente. Aqui se faz, aqui se paga. Não tem reencarnação para pagar em outra vida, não. Isso é lorota, conversa fiada. É aqui mesmo, gente. Aqui se faz, aqui se paga. Cegos estavam os fariseus, porque o rapaz já estava vendo tanto fisicamente quanto espiritualmente. E os fariseus continuavam cegos na ignorância e na incredulidade. Nós temos aqui alguém que foi alcançado pela graça de Deus. Totalmente crente, declarando que Jesus é o profeta, o Messias prometido, sem nenhuma dúvida. Ele creu de tal forma que ele externou o seu entendimento sem medo de ser expulso. Testemunhou. Meus queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. As dúvidas desagradam o Senhor. Quando duvidamos, nós estamos duvidando da soberania de Deus, do poder de Deus, da misericórdia de Deus. Situações difíceis da vida, não murmure, não reclame, não fique questionando a Deus. Tenha fé que todas as coisas cooperam para o bem dos que...
Vamos lá de novo. Todas as coisas cooperam para o bem dos que nós conhecemos as Escrituras. Pratiquemos. Se você ou sua família tem enfrentado situações difíceis, não especule, tenha atitudes, não duvide, creia. O Senhor é mais. E o que eu preciso é buscar o Senhor nessa área, enquanto família, nos unirmos. A ação pode muitas vezes se limitar à oração, ao jejum, à união da família. Que seja, é melhor do que ficar reclamando. É melhor do que ficar se descabelando. Não duvide, creia. Esse é o momento de aumentar a fé do outro. O irmão está abatido, está desanimado? Encoraje, fortaleça. E o melhor ambiente para isso é na sua casa, no seio de sua família. Edifique o seu lar. Tomé, um dos discípulos de Jesus, afirmou que, lembra dessa passagem? Outro absurdo que nós somos assim, né? Nós causamos absurdos. Tomé afirmou para os apóstolos, depois que os apóstolos já tinham visto Jesus, olha outro. Não, ele ressuscitou, ele estava aqui semana passada, você faltou o culto, você não viu. Eu só vou crer se eu pôr o dedão lá na ferida. Aí Jesus aparece de novo, né, teletransporta. Tomé, põe a mão aqui, ó, do lado, põe a mão na ferida. E aí Tomé fala, né? Sim, tu és o Deus. Senhor, meu Deus, Deus meu. Aí Jesus dá aquela palavrinha de repreensão. Tomé, porque me viste, creste? Mais que felizes os que não viram e que virão a crer. Quem são esses, irmãos? Eu e você, nós. Eu não vi Jesus, você viu? Eu creio. Mais que felizes somos nós que Tomé. Não seja incrédulo, seja crente. Não duvide, creia. Essa é a terceira atitude que nós precisamos. É a segunda atitude que nós precisamos. Nutrir no seio de nossa família. Esses que creem sem ver somos nós. Nós que não vimos Jesus fisicamente, mas que estamos aqui hoje adorando o Rei dos Reis, que estamos aqui hoje meditando em sua palavra, que estamos aqui hoje tentando viver uma vida digna de filhos de Deus. Amém, Senhor? Amém, irmãos? Nós somos bem-aventurados, nós que não enxergamos, mas cremos pela fé. Essa segunda atitude de extrema importância em situações complexas, em situações difíceis. Não duvide, creia. Tire as especulações, tire as dúvidas, fique firme no Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar, ao invés de duvidar. Terceira e última atitude. Em situações complexas da vida, ao invés de rejeitar, acolha. Você consegue ver isso aí no texto? Ao invés de rejeitar, acolha. Às vezes, irmãos, até mesmo em nossa família, quando passamos por dificuldades ou situações complexas, nós somos tomados pelo medo, pela insegurança, nós somos tomados pelas acusações, nós somos tomados pela incredulidade, e assim nós reagimos do nosso jeito. E qual é o nosso jeito? Reagimos com indiferença, reagimos com agressividade, reagimos com desgosto, reagimos, nos distanciamos do outro. Dentro de casa, dentro da família. Nos distanciamos uns dos outros, brigamos uns com os outros, xingamos uns aos outros e buscamos culpados, em vez de soluções. Em situações complexas, ao invés de rejeitar, acolha. Olha aí o verso 21. Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus. Os pais acolheram ou jogaram na cova dos leões? Não, pergunta para ele lá. Isso aí é com ele, é o problema dele. A bênção é dele, o problema é dele. Não rejeite, acolha. Nós não vamos nos meter nisso não. O problema é do fulano. Deixa o pau quebrar para lá. Não é assim às vezes que a gente faz em casa? Fala a verdade. Mas não precisa gritar não. Ai, ai. Nós temos atitudes semelhantes aos dos pais desse cego, às dos fariseus.
Porque em vez de dar glórias a Deus, o que eles fizeram? Expulsa o menino. O rapaz foi abençoado por Deus, teve os olhos, que nem foram curados, foram criados. Ao invés de glorificar a Deus, eles expulsaram aquela pessoa da sinagoga. Ao invés de acolher e receber a glória de Deus, a bênção de Deus, rejeitaram. E em situações complexas da vida, ao invés de rejeitar, acolha. Acolher foi o que Jesus fez. Quando ele tomou conhecimento de que ele havia sido expulso, ele volta àquele rapaz, verso 37, e Jesus traça ali uma conversa, um diálogo com aquele rapaz, já enxergando, e Jesus diz para ele, quando ele pergunta se ele crê no Messias prometido, ele fala, quem é este para que eu creia? E aí Jesus responde aí no verso 37, já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele, o ex-cego, creio, Senhor, e o adorou. Ele não só foi abençoado, mas ele creu que Jesus era o Messias prometido da parte de Deus. E quando ele creu, o que ele fez? Adorou. Irmãos, quando Jesus diz a ele que o Messias é aquele que ele tem visto, ele imediatamente crê que ele é o Messias prometido. E ninguém pode dizer que crer em Jesus sem adorar a Jesus. É a maior conversa fiada falar que crê em Jesus, mas não adora Jesus. É impossível. Porque nós somos tocados pela graça. Nós somos tocados pelo Espírito Santo para crer verdadeiramente que Jesus é o Deus Filho encarnado. E a resposta natural é adorá-lo. Foi a resposta imediata daquele rapaz. Adorou. Ninguém pode dizer, eu creio em Jesus, e não busca o corpo, a família da fé, para compartilhar essa fé, para aumentar essa fé e para honrar esse Senhor. Aliás, tem muita gente aí que fala que crê em Jesus, mas rejeita o corpo de Cristo, rejeita a adoração a Deus, rejeita a obediência ao Senhor, porque antes de curador, Ele é Senhor. Fé vazia, crença vazia, que não leva a lugar nenhum a não ser o inferno. A fé é acompanhada da adoração, é inevitável. Os fariseus rejeitaram e expulsaram aquele rapaz. Jesus o acolheu, se apresentou a ele. Quando nós passamos por situações difíceis, quem nos acolhe é Cristo, irmãos. Se você estiver passando por dificuldades grandes ou pequenas, corra para Cristo. É Cristo quem nos acolhe, é Ele quem nos recebe. E nós temos um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque Ele conhece as nossas fraquezas, porque Ele experimentou as nossas dores, e é Ele quem nos acolhe. E como discípulos do Senhor Jesus, nosso lar precisa ser um lugar de acolhida. Assim como Ele nos acolheu, nós precisamos nos acolher uns aos outros. Ao invés de rejeitar, acolha. O acolhimento reflete a compaixão e a misericórdia de Deus. Já parou para pensar nisso? Quando eu estendo a mão para uma pessoa, eu estou refletindo a compaixão e a misericórdia de Deus. Eu estou fazendo as boas obras, as obras do Senhor. Eu sou um representante dEle. Será que temos estado cegos para as dores dos nossos próprios familiares? Qual foi a última vez que você acolheu o irmão? Eu estou falando aqui de família mesmo, sangue. Qual foi a última vez que você acolheu uma irmã? Qual foi a última vez que você acolheu o seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge? Ao invés de ficar apontando o dedo, ficar criticando, ficar especulando, ficar desesperando, arrancando os cabelos, qual foi a última vez que você estendeu a mão e falou, vamos orar aqui, vamos lutar por essa causa? Ao invés de falar assim, eu te disse, não te disse. Não era para você ter feito isso. Acolha, não rejeite. Creia, não duvide. Haja, não especule. Os pais já estão idosos, enfermos, e já não conseguem mais manterem a si mesmo. Acolha-os, porque Jesus te acolheu. Quantas famílias são destruídas por causa do divórcio, porque não tem acolhimento, não tem mutualidade, não tem misericórdia.
não tem compaixão, não tem disposição de acolher, de caminhar ao lado. Quantas famílias? Nós precisamos acolher ao invés de rejeitar. Isso começa dentro de casa. Estou nem falando na igreja, que também tem que ser aplicados os 3 princípios, as 3 atitudes. No seu lar, edifique a sua família com essas 3 atitudes. Desenvolva essas atitudes no seu estilo de vida de um cristão. E aqui no verso 39 em diante, nós temos uma resposta de Jesus para nós encerrarmos a meditação dessa noite. Uma resposta enigmática que ele dá para os fariseus. Para o cego, Jesus conversa de uma forma franca, aberta. Sou eu, o Messias prometido. Para os fariseus, ele não faz isso. Ele é enigmático. Olha o que ele diz. Prosseguiu Jesus, verso 39 e 40. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus, verso 40, que estavam perto dele, perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Ficaram irritadinhos, né? Jesus dá aquela indireta, acaso nós também somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas, porque agora disseis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Aí subsiste o vosso pecado. Quanta gente não acha que está enxergando, que tem muita sabedoria, que sabe das coisas, mas na verdade é um cego. E por não reconhecer a sua cegueira, rejeita Jesus, como os fariseus rejeitaram. Aí está subsistindo o pecado dessas pessoas. E o motivo da condenação eterna. Em outras palavras, se nós nos reconhecêssemos como cegos e carentes da luz de Deus, nós seríamos salvos. Mas já que eles se achavam muito entendidos e desprezaram o enviado do Senhor, o pecado continuaria envolvendo aqueles corações. E para eles não haveria salvação. Você que está aqui nessa noite ouvindo essa mensagem, os irmãos que estão assistindo em seus lares e que virão assistir essa mensagem, ouvir essa mensagem. Jesus já entrou na sua história de vida? Ou você ainda está achando que está enxergando muita coisa? Você já reconheceu a sua cegueira e clamou a luz que veio ao mundo? Ou ainda está se achando? Não preciso disso. Eu me basto. Permite que Jesus entre na sua história individual, na sua história familiar. Creia na compaixão de Deus, no amor de Deus. Se não é este o momento para reconciliar com o Senhor, qual seria? Se não é esse o momento para reconhecer que estamos cegos e carentes da luz de Deus, qual seria o momento? E você que já tem Jesus na sua história, caminhando lado a lado, busque. Quanto mais as adversidades se apertarem, quanto mais os desafios surgirem, busque ainda mais fazer as obras de Deus, para que elas se manifestem através de você. Porque Jesus está caminhando lado a lado com você, na sua história de vida. Amém, irmãos? Ih, foi fraco demais. Amém, amém? Deixe Jesus entrar na sua história enquanto há tempo. Vá para o tanque de Siloé, o verdadeiro tanque. Tanque de Siloé também era reconhecido ou chamado de quê? Tanque do enviado. Vá ao verdadeiro enviado, Jesus Cristo, enviado da parte de Deus Pai. É Ele, é para Ele o verdadeiro enviado que nós devemos correr, pois é nele e somente nele que podemos lavar os nossos olhos. É nele e somente nele que temos a purificação do nosso coração. É em Jesus e somente em Jesus que seremos acolhidos quando precisarmos. Deixe Jesus mudar a sua história. Deixe Jesus mudar a história da sua família. Corra para o tanque de Siloé. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Feche os seus olhos. Você que está aqui nessa noite, que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus,
Esse é o seu momento de orar e pedir: Senhor, abra os meus olhos, eu quero ver a tua luz. Ore a Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Clame ao Espírito Santo, me dê convencimento dessa verdade, de que Jesus é a luz da minha vida. Você que já está aqui, caminhando na igreja, já tem o Espírito Santo, como têm sido as suas atitudes ante as complexidades da vida? Temos honrado e glorificado o Senhor, ou temos agido como os pais, os vizinhos e os fariseus? Haja, creia, acolha, ore ao Senhor, coloque a sua vida diante do altar do Senhor nesse momento. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Damos graças ao Senhor por cada família que está reunida aqui neste lugar de adoração. Pedimos a Ti que Teu Espírito Santo aplique a palavra do Senhor em nossas vidas, aplique a palavra do Senhor nos corações daqueles que vierem ouvir essa mensagem posteriormente, mas que essa palavra do Senhor não volte vazia. Senhor, visita os corações, visita a história do Teu povo, visita a história das famílias aqui representadas. Entra em nossas histórias, manifesta a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder. Se houverem necessidades de cura, de restauração, faça isso, ó Pai, por misericórdia. Tu és, Senhor Jesus, a luz do mundo, abra os nossos olhos espirituais. Tu és, Senhor Jesus, o médico dos médicos, traga cura, renovo, restauração. Mas se ainda assim não for essa a vontade do Senhor, fortalece a nossa fé, para que possamos perseverar em meio às tempestades da vida e ainda no meio das dificuldades, glorificarmos o Senhor, sem perdermos a alegria da salvação, sem perdermos a fé e sem duvidarmos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, examina os nossos corações, vivifica a Tua palavra e desperta quem dorme, para que em todas as coisas possamos agir e reagir de forma coerente a filhos do Altíssimo, para fazer as Tuas obras e manifestar a Tua graça ao mundo. Assim oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos terminar esse momento louvando ao Senhor. Eu quero convidar aqui a equipe do Ministério de Louvor à frente. Vamos adorar o Senhor, que é digno da nossa adoração.